Sabe aquela sensação de ralar muito, de trabalhar sem parar, e no fim do mês olhar para a conta e pensar, ué, mas para onde foi tudo? Pois é, essa frustração não é só nossa não, ela atravessa séculos. Hoje a gente vai mergulhar em duas histórias, de dois impérios lendários que tocam exatamente nessa ferida, e quem sabe, apontam uma saída. Olha só essa cena. De um lado, lá na antiga Babilônia, a gente tem o Bansir. O cara é simplesmente o melhor construtor de carruagens da cidade, mas está lá, desolado, olhando para a bolsa vazia. Do outro lado, séculos depois, no grandioso Império do Mali, a gente encontra o Dumara, um artesão genial, talentosíssimo, mas atormentado pela mesma angústia. Muda o endereço, muda o calendário, mas o problema é o mesmíssimo. E aí fica a pergunta que vale 1 milhão, né? Tanto para eles lá atrás, quanto para a gente aqui e agora. Se ter talento e trabalhar duro não é o suficiente, que diabos está faltando? Qual é a peça secreta desse quebra-cabeça? É exatamente essa busca que a gente vai fazer hoje. Ok, vamos começar pelo começo, pelo básico. Antes de sair por aí pensando em investir, multiplicar, fazer mágica com dinheiro, existe um primeiro passo, um fundamento que as duas filosofias concordam que é, assim, inegociável. Lá na Babilônia, a regra do Arcade é tão simples que é genial. Uma parte de tudo que entra na sua mão já tem dono. E esse dono, adivinha? É você mesmo, o seu eu do futuro. Simples assim. Agora, corta para o Império do Mali. O sábio Kanuma diz algo bem parecido, mas com uma virada de chave que muda tudo. Ele não fala só em guardar, ele fala em priorizar. A palavra muda o jogo. Não se trata do que sobra no fim do mês, mas do que vem em primeiro lugar. E olha a diferença na prática. Arcade sugere guardar pelo menos 10%. Já o Kanuma é mais direto. Reserve de 10% a 20% antes de pagar qualquer outra coisa. A ordem dos fatores altera, e muito, o produto final. Primeiro, a gente se paga. Depois, a gente ajusta a vida ao que restou. É uma pequena mudança de atitude com um impacto gigantesco. Beleza, o dinheiro foi separado. E agora? Deixar ele parado debaixo do colchão não vai construir império nenhum, né? É aqui que as duas filosofias começam a mostrar suas personalidades, usando metáforas bem diferentes para explicar a mesma ideia, o poder do investimento. O Arcade, lá na Babilônia, usa uma metáfora que era super poderosa para a época, mas que hoje soa um pouco complicada. Cada moeda é um escravo que trabalha por você. É eficaz para entender a ideia, mas é uma imagem datada. Já o Kanuma nos dá uma visão muito mais orgânica e, sejamos sinceros, muito mais bonita. A fortuna é uma semente. Não é sobre dominar, é sobre cultivar. E agora vem a parte interessante. Ninguém nasce sabendo onde plantar essas sementes de fortuna, né? E os dois livros concordam que a melhor professora, muitas vezes, é a perda. É isso mesmo. Tanto o Arcade quanto o Kanuma aprenderam suas lições mais valiosas quebrando a cara. E as histórias são tão parecidas que chega a ser cômico. Arcade pegou toda a grana que tinha e deu na mão de um fabricante de tijolos para negociar joias. O que um cara que faz tijolos entende de joias? Exato, o dinheiro sumiu. Anos depois, o Kanuma comete o mesmo tipo de erro, confiando num criador de camelos para uma rota comercial furada. O resultado? Desastre total. O ponto central aqui, a lição que custou caro para ambos, é a mesma. Não entregue o seu dinheiro suado para quem não entende do riscado. Simples. Antes de plantar sua semente, converse com os melhores agricultores. É um conselho que literalmente vale ouro. Até aqui, a gente viu dicas bem práticas e até parecidas. Mas é agora que as duas obras mostram suas verdadeiras cores e se distanciam. A questão deixa de ser apenas o que fazer e passa a ser quem a gente precisa se tornar para atrair e, mais importante, manter a riqueza. Pensa assim. O homem mais rico da Babilônia é tipo um manual de instruções, direto, eficaz, com uma lista de curas para uma bolsa vazia. Já Mansa, Mansa vai muito mais fundo. O argumento é que a riqueza não é algo que a gente persegue, mas algo que a gente atrai ao transformar quem a gente é por dentro. É menos uma lista de tarefas e mais uma reprogramação de mentalidade. E o coração de Mansa é o que ele chama de tríade de ouro. Primeiro, a prioridade, a decisão consciente de prosperar. Segundo, a disciplina, para criar e manter os hábitos. E por fim, a paciência, para entender que a riqueza, como uma árvore gigante, leva tempo para crescer. Não é da noite para o dia. E para ilustrar essa paciência, o Kanuma usa a metáfora perfeita do baobá. A gente planta a semente hoje, sabendo que os frutos podem levar uma década para aparecer, mas quando eles vêm, alimentam gerações.
Essa visão de longo prazo, essa confiança no processo é o que define a filosofia de Mansa. Tá, mas por que essa abordagem de Mansa soa tão atual? O que faz esse livro, inspirado no Império Antigo, ser uma leitura tão poderosa para os nossos dias? Existem alguns pontos que, sinceramente, são brilhantes. Primeiro, Mansa nos tira do eixo comum e nos mergulha na riquíssima história do Império do Mali. Depois, a jornada dos personagens é muito mais psicológica, é sobre vencer medos e dúvidas internas. E por fim, essa filosofia, que culmina na lei suprema, eleva a conversa. Deixa de ser só sobre dinheiro e passa a ser sobre propósito. E essa é a grande virada do livro, a nona lei da prosperidade. Uma ideia que é ao mesmo tempo radical e profundamente simples. Educação financeira e generosidade não são opostos. São, na verdade, dois lados da mesmíssima moeda. Uma coisa alimenta a outra. E essa citação, ela resume tudo. O objetivo final não é ser a pessoa mais rica do cemitério. É usar a prosperidade e o conhecimento que a gente adquire para plantar as sementes de sabedoria na vida de outras pessoas. Sementes que vão florescer muito depois da nossa partida. A riqueza se torna um veículo para o legado. No final das contas, as duas obras são guias fantásticos. O homem mais rico da Babilônia te dá as ferramentas, o passo a passo. Mansa Musa te ajuda a construir a mentalidade para usar essas ferramentas. E mais importante, te faz perguntar, afinal, por que eu estou construindo isso? E a reflexão que fica é essa. A verdadeira riqueza está no que a gente acumula para si, numa fortaleza de ouro, ou no que a gente compartilha e multiplica no mundo? Não tem resposta certa ou errada, mas só de fazer a pergunta, o nosso jeito de olhar para o dinheiro já muda completamente. E a gente quer muito saber qual dessas filosofias fala mais alto para você. Deixa sua opinião aqui nos comentários. E claro, se você curte essas análises que viajam no tempo para conectar grandes ideias, não esquece de se inscrever no canal. Um agradecimento mais do que especial ao professor Júlio Facó, que com sua análise nos ajudou a amarrar todas essas pontas. E também aos membros do canal que deram a ideia genial para essa pauta. Valeu mesmo! E como sempre, a porta está aberta. Sugestões, críticas, palpites, são todos muito bem-vindos. A conversa continua. Até a próxima!